É o seguinte, pessoal. Apesar de estar aparecendo isso aí, corruptos tem vida difícil no governo Lula, o tema não é corrupção. O tema é renda básica universal. O Haddad foi lá num evento do BTG Pactual, falou sobre diversos temas, e o tema que eu estou trazendo aqui para vocês é renda básica universal. A gente vai ver a opinião do ministro, vou puxar aqui uma conversa para a gente falar um pouco mais sobre o tema, então peço para que você curta esse vídeo, tá? Se aparecer o botão hypar, a hype que você não imagina como você vai me ajudar, se inscreva também, obviamente. A tríade, tá? A tríade. Curtir, hypar, se inscrever. Se puder, tem um Pix, ajuda. E considere ser membro do canal. Faça que nem o Júnior. Só foi eu falar que temos aqui um ajudante do canal. Muito obrigado. Faça que nem o Júnior. Muito obrigado, Júnior, pela sua confiança aí. Tamo junto. Seja bem-vindo. Faça que nem o Júnior e seja membro do canal. Vamos debater agora sobre renda básica universal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje sobre o peso dos benefícios sociais. Haddad afirmou que o país poderia reformulá-los, mencionando a unificação gerada pelo Bolsa Família em 2003. Vamos ver. Agora, nós vamos chegar num momento, assim, até pelo nível de investimento que é feito em assistência, por exemplo, está se discutindo o seguinte: será que com esse nível de investimento em assistência social, não seria o caso de fazer o que o presidente Lula fez em 2003, que estava cheio de programa, e o Bolsa Família nasceu como o grande guarda-chuva de um programa que ganhou o mundo e reputação, inclusive perante todos os especialistas, organismos internacionais? Talvez nós estejamos numa situação que permita uma arquitetura nova do ponto de vista do dispêndio, sobretudo de natureza assistencial. Unindo que programas sociais, por exemplo? Não, por exemplo, a discussão sobre renda básica, por exemplo, é uma discussão que vai nessa direção. A partir disso que a gente vai traçando aqui a nossa conversa, tá? A nossa conversa vai ser basicamente em cima desse trecho. Eu quero a opinião de vocês, inclusive vocês que estão na live para contribuir aí, e vocês que estão no corte pra gente bater um papo no chat do corte aí. É o seguinte, eu concordo com o Haddad. Ele fala aí dessa questão de que a gente tem que ter uma unificação semelhante ao que foi com Bolsa Família. Eu falava lá na Folha em Foco, antes de entrar nessa minha live aqui, foi o último assunto de lá do vídeo de hoje, e eu falava, né, o Giovanni que tá aí tava lá também, acho que o Alberto talvez esteja por aí, e a gente discutiu o seguinte: veja, na época do Fernando Henrique se tinham vários benefícios, né, era a Bolsa Escola, Bolsa isso, Bolsa aquilo, e aí o Lula pegou e unificou tudo isso no Bolsa Família e botou alguns critérios, né? Boa noite, Pedro. E colocou alguns critérios interessantes, que é, por exemplo, olha, agora você, além de receber o benefício, você tem que cumprir alguns critérios. Por exemplo, o seu filho tem que estar na escola. Olha, além de seu filho ter que estar na escola, o seu filho tem que ter uma frequência X. Que, se eu não me engano, me perdoem se eu errar, mas se você puder aí, inclusive, colocar no chat para eu ter certeza, né, para não ter que estar procurando aqui, 75%, se eu não me engano, de presença escolar, o que vai forçar o pai e a mãe a colocar o menino na escola. O menino também, ele tem que ter a carteirinha de vacinação em dia, tá? Aí até a AID lá, da turma do Carlito lá, né? Ela disse pra gente: não, mas também tem um negócio que tem que pesar os meninos de tanto em tanto pra ver se tá com o peso certinho. Você vê, é todo um programa de Estado, não é um programa de governo. Qual é a diferença? O programa de governo é o que o Bolsonaro tentou fazer com o Auxílio Brasil. Ele parou todas essas regras, né? Você não precisava mais se vacinar, você não precisava ter frequência escolar, você só recebia o dinheiro. Que é essa sim é uma proposta à la Milton Friedman, né? Que o pessoal costuma dizer que o Bolsa Família é uma proposta que é algo que Milton Friedman defendia. De jeito nenhum. Milton Friedman defendia dar apenas o dinheiro e o cara que se virasse. Uma proposta como é o Bolsa Família, ele faz toda uma questão que protege a criança e tal. Ó, temos aqui um dado. Dos 6 aos 18 anos, 75% de frequência escolar. Valeu, Pedro, obrigado. Eu pedi só para não ter que... Tá na hora para não atrapalhar o fluxo da live, né? Obrigado, Pedro. Aí o que acontece? É diferente. E aí a gente tem outro ponto. Tá, Luan, e a renda básica universal? Como é que seria isso? Pô, depende de como seria feito, né? Tem gente que fala que a renda básica universal deveria ser como um botão de emergência, onde você
poderia ter acesso se você tivesse desempregado. Sempre você teria esse botão de emergência. Tem gente que defende assim. Ah, mas no lugar X foi implementado em DP. Eu sei. Eu tô falando assim, mas tem gente que defende assim. E tem gente que aí eu penso mais assim, né? Eu acho que seria mais interessante. Sim, eu defendo a renda básica universal. Que seria mais interessante colocar independente de se você tá trabalhando ou não. Independente. Se você tá trabalhando, você recebe. Aí fica como renda extra. Se você não está trabalhando, você recebe do mesmo jeito e aí é a sua emergência. Mas funcionaria semelhante ao Bolsa Família, que você recebe ainda que estiver trabalhando. Só que diferente nesse sentido, porque o Bolsa Família ele tem limitações, né? No sentido de que se você tiver um emprego com determinada renda, você sai do programa. A renda básica universal não seria assim. A renda básica universal, você teria direito, independente até de quanto você ganhasse. Boa noite, Yara, como é que você tá? E aí, eu defendo... Por que eu defendo? Luan, por que você defende isso? Cara, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Tem bastante regra. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não era um adepto à renda básica universal faz um tempão já, né? Mas eu comecei a refletir sobre o assunto, principalmente com o avanço da inteligência artificial. E aí eu comecei a repensar. Quando chegou primeiro o ChatGPT, eu me lembrando aqui, foi ali que eu comecei a pensar, puxa vida, tu imagina isso? Daqui a alguns anos, como é que não vai estar? E a gente tá vendo como é que tá, né? Quando a gente pensa na inteligência, pode surgir outras coisas também, tá, gente? Mas assim, a IA é o que me vem na cabeça no momento. O ponto de virada da IA, para mim, é semelhante com a gente pensar na Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, que foi substituindo vários empregos por algumas máquinas e tal. E a gente tem que pensar que a gente tem que ter um botão de emergência, um botão de pânico mesmo, para quando esse tipo de coisa acontecer, a gente tem uma solução rápida. Na verdade, não é nenhuma solução, né? Porque ela já vai estar lá. A solução é como a gente faz para gerar mais empregos. Mas... E nesse gap do cara entre o desemprego, a busca pelo emprego e conseguir um emprego? O que o cara faz? Morre de fome? Você tá entendendo? Por isso que eu defendo a renda básica universal. Pensa só comigo. IA, inteligência artificial. Quantas pessoas vocês não estão vendo reclamando? Citando aí, por exemplo, a bolha dev aí. A galera tá desesperada, pô. Porque tem gente que já tem notícia de que não, eu quero contratar um cara que saiba programar, mas que saiba usar a programação com a IA. Por quê? Porque aí o cara, ele faz o trabalho de umas 10 pessoas, se ele souber fazer a automação com a inteligência artificial. Você tá entendendo? Lembra daquele vídeo que eu fiz aqui sobre Schumpeter? Eu até vou colocar, você que tá vendo no corte, eu vou colocar, pra onde que eu aponto? Pra cá. Aqui vai estar aparecendo um card de um vídeo que eu fiz sobre Schumpeter, da questão da destruição criativa. O que é que Schumpeter fala? Que de tempos em tempos, né, isso ele falando em ciclos, né? Que o capitalismo, ele trata o capitalismo como ele é, um sistema de ciclos, né? É um modo de produção que fica gerando ciclos. E esse ciclo ele dizia assim: temos aqui o crescimento da economia, até que chega num platô. E o que é que acontece nesse platô? Há uma tecnologia disruptiva que quebra tudo que está acontecendo e a gente começa a cair. O ciclo do capitalismo começa a cair, gera crise. É meio contraditório você pensar, né? Que uma coisa que é benéfica, ela pode ser tão disruptiva que ela gera uma crise. Mas isso acontece. E isso vem acontecendo na bolha da IA, isso aconteceu na época da Revolução Industrial. E as pessoas perdem os empregos, gente. Então, a gente sabendo que o capitalismo, ele é um modo de produção que ele vive de ciclos de crise, ele fica se retroalimentando com as suas crises. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa, na minha visão, vocês podem discordar à vontade ou complementar, na minha visão, a gente precisa sim ter uma renda básica universal para ser o nosso botão do pânico nesse tipo de situação. Esse tipo de situação, ele tá acontecendo com mais frequência por causa do estouro aí da IA. Não tô falando de bolha da IA não, tá? Não tô falando dessas coisas de crise não. De crise da IA, não sei o que não. Isso não é um assunto não. Eu tô falando que há uma ruptura na IA. As coisas que eu tô vendo, que eu sigo muito coisa pra me interar sobre isso e eu fico assustado. Juro a vocês. Um dev equivalente a uma equipe toda. Exato, com o uso de IA, pô. Gente, vamos pegar esse comentário aqui do David e vamos falar sobre vídeo, produção audiovisual.
tô falando de edição de vídeo. Eu tô falando de, vamos pensar aqui, efeitos especiais. Se vocês procurarem na internet alguns vídeos sobre inteligência artificial, vocês vão ficar espantados se vocês nunca tiverem visto. Existem todas umas redes, tem aquele Kling AI, tem uma chinesa que agora eu esqueci o nome, não é DeepSeek não, tá? DeepSeek é tipo ChatGPT. Mas tem todas umas inteligências artificiais, o Sora 2, Veo 3, que eles estão fazendo como se fossem filmes. E eles estão se atualizando de um jeito tão rápido, que eu acho que vamos chegar num momento em que a gente não vai mais ter como saber se o vídeo é fake ou não. Isso é muito perigoso. Tá? Aí é outro papo, né? Outro papo. Eleições, outro papo. Mas isso é perigoso pro mercado de trabalho, cara. Porque tu imagina o impacto no audiovisual. Os filmes lá, Hollywood, qualquer coisa. Até em novela. Não, novela não faz muita inteligência artificial, mas nas próprias novelas da Globo, futuramente aí, o pessoal pode começar a fazer algumas cenas com dublês sem o dublê. Sei lá, tá aí sei lá, algum ator, Caio Castro, eu pensei em algum ator mais jovem, né? Caio Castro fazendo uma cena de ação. Ao invés de pegar o Caio Castro e botar ele pra correr risco, o que é que os caras geralmente fazem? Contratam um dublê pra fazer aquilo, certo? E na era da inteligência artificial, que a galera consegue fazer isso sem um dublê, o que é que a gente faz? A gente sente, chora? Ou a gente trata isso de forma séria e diz, olha, vamos buscar alternativas? Entendeu? Porque a gente não pode se privar de ter essa discussão, porque isso é muito sério. É muito sério. O pessoal do VFX tá fudido, meu irmão. Tá fudido. Eu tava vendo um vídeo, cara, de um cara, não sei se eu acho aqui, rápido pra vocês, que o cara tava eu fiquei em choque, pô, ele mostrando um negócio de inteligência artificial, que eu fiquei assim, cara, por mais que você ache mal feito, e eu fico pensando, e daqui a alguns anos, cara? Ou sei lá, daqui a ano que vem, achei. Cara, é chocante, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia, não vou nem botar som, tá? Só pra vocês terem uma noção. Eu vejo aqui o Vinícius aqui dando um exemplo, né? Minha mulher está trabalhando numa empresa de contabilidade que a patroa dela falou que antes ela tinha 7 funcionários, agora só tem 2. Minha mulher e outra. Por causa da IA, né? Por causa da IA. Aí veja. Eu sei que tem gente que vai discordar. Mas você pode discordar respeitosamente, dizer aí sua opinião. Mas eu acho, Luan, vai acabar os empregos, só vai ter IA fazendo. A gente ainda não tá nesse nível, né? Pode acontecer no futuro, pode. Mas assim, hoje o que é que a gente tá vendo? Pessoas perdendo empregos para pessoas que sabem usar a inteligência artificial. É diferente. Hoje temos esse cenário. Por isso que é interessante você aprender, né? Aí se eu tivesse aqui patrocínio, né? Já podia indicar uma, né? Escola aí, Alura, não sei o que. Um dia, quem sabe aí, patrocinadores, né? Aí podia indicar uma. Mas eu tô falando sério, tem que aprender certas coisas, galera. Porque a gente não vai, na minha opinião, hoje, pode mudar depois, né? Provavelmente vai. Mas a gente hoje não tá sendo substituído pela IA. A gente tá sendo substituído por um cara que consegue fazer o que 20 caras conseguem, porque ele sabe usar muito bem a IA. É o cenário que eu tô vendo hoje. E aí, Vinícius? Sim, a Forbes fez uma matéria também mostrando que até 2030 haverá um declínio muito grande no número de empregos nas áreas administrativas, atendimento de serviços, cliente e alimentação. Cara, a IA, ela tá, eu acho que o avanço já tá, sei lá, não tá mais, né, não tá mais, tá em geométrico, né, progressão geométrica, já, por conta da substituição por automação por IA. Cara, isso é algo que tem que ser estudado com carinho, com calma. Eu uso IA para me auxiliar com códigos. E tá tudo bem, tem que usar mesmo, cara. O pessoal, veja só, o pessoal da esquerda, tô falando de vocês, nem tô direcionando para ninguém. Ninguém se sinta melindrado por isso, mas tem muita gente da esquerda que leva isso pro lado errado, né? De dizer, tem que acabar com a IA, porque, principalmente em questão de audiovisual, de imagens e tal. Porque rouba o trabalho dos outros. Aí é questão de regulação, tá? Não é questão de você destruir a tecnologia, é questão de você regular, certo? Mas se a tecnologia tá ali para você usar, use, se beneficie disso. Tá aqui o Alexandre dizer, eu uso IA pra codar. Tem que fazer mesmo, cara. Tem que fazer mesmo, porque se tu não fizer, vai ter alguém que vai fazer, vai estudar, vai ficar melhor que você e você vai perder o seu emprego para ele, cara. É a realidade.
Melhor você ser o cara que vai substituir os outros, né? Do que você ser substituído. Então, eu acho isso, né? Diversos escritórios de advocacia em São Paulo já demitiram estagiários e trocaram por IA. Porque isso vai ser... Isso não é nem que vai ser comum, já tá comum, né? Diga aí, já tá comum. O programador demora umas 3 horas, mais ou menos, para fazer uma landing page. Já na IA, com apenas 1 minuto, ela faz uma landing page com o prompt que você digitou. Alexandre, você que tá aí no meio, você já deve ter... Claro, né? Se eu ouvi, que não sou do meio, você já ouviu, né? Que a galera tá falando assim, que... Não sei se já consolidou esse termo, mas eu escutava, há um pouco tempo atrás, de que uma nova profissão iria surgir por causa da IA, que é o engenheiro de prompt. É o cara que, se for fazer o código, ele não sabe codificar nada, mas ele é tão bom em como ele faz o comando do prompt, que ele consegue fazer o que um cara super fodão da computação faria ele mesmo escrevendo, digitando o código, né? Aí eu tô muito ouvindo essa questão de engenheiro de prompt. Eu acho que é uma coisa do futuro mesmo, cara. Do futuro mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é bizarro, tá? Isso aqui é bizarro. Se você não achar isso aqui bizarro, eu não sei mais o que pensar. Consegue nada, faz só porcaria. Cara, mesmo se a pessoa tiver uma noção, será, João? Bem, eu espero que... se for pensar nesse sentido, aí o cara melhor um cara fodão em programação que sabe usar o prompt também. Ah, sim, concordo. Em que sentido? Mas eu concordo. Não, mas é assim, ao invés de você pagar vários caras fodões, você paga um fodão que sabe fazer um prompt topado. Mas vamos, se liga. Se liga nesse negócio aqui, ó. Isso aqui é bizarro, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou deixar sem som pra gente ir conversando. Se liga. Ó, original e referência. Isso daqui ele botou... Vocês entenderam, né? Ele botou uma foto de entrada, start frame, né? E o end frame é o frame de saída. Ele quer começar aqui e terminar aqui. Ele joga na IA e a IA faz um filme, pô. Olha isso. Inicia aqui, termina aqui. A IA faz um filme. Entendeu? Deixa eu botar mais pra frente que tem... Ó, isso daqui foi feito com IA. Deixa eu ver se tem tem um momento aqui que ele bota... Ah, ele não coloca não. Mas tem um negócio aqui. Isso daqui foi feito do mesmo estilo, tá? Você bota o início de um frame e você bota como quer acabar. E aí ele fez isso aí, cara. Você olhando isso aí, você disse que isso daí foi IA que fez? Você não vai dizer que isso aí foi IA que fez. Ó, o Naruto lutando com esse outro personagem que eu não sei o nome, mas não é do anime Naruto. É muito bizarro, cara. Se você não acha isso bizarro... Ó, esse aqui é foda. Ó pra isso, cara. IA, gente. Ó, tipo o Bruce Lee de Goku, cara. Isso parece real, gente. Aí, mas o olho não... O olho... É lógico que o olho não, né? Mas é... Sabe? Cara, isso é bizarro num nível. Quando que vocês pensaram que isso podia acontecer? Tem uma parte aqui... Ó, aí isso aqui é IA. Aí ele vai botando o Sora 2, o Vio 3. Cara, vai acabar com o dublê. Olha isso aqui. Isso aqui vai acabar com o trabalho do dublê. Vocês têm noção disso? O mercado de dublê, gente, vai morrer futuramente. Ó, aí ele mostra aqui, ó, produtos, tá? Gente, só uma questão aqui, né? Já que eu tô botando isso aqui, na referência aqui, né, nos créditos aqui, eu vou botar também esse vídeo, porque já que eu tô botando ele aqui, né, eu vou botar o do Haddad e esse para complementar. E aqui, veja, ele bota um produto. A galera tá criando modelos que não existem para vender o produto no TikTok, cara. Essa mulher não existe. E o cara consegue fazer um prompt. E fica perfeito. E você não sabe que essa mulher não existe, cara. E ela tá usando o negócio. Sabe? Olha, ó, veja esse tipo de coisa, aquilo que eu tava falando. A galera do VFX vai morrer no futuro. Vai perder. Tu imagina a quantidade de emprego que isso aqui vai impactar? Por isso que eu tô dizendo que a pessoa tem que saber usar esses negócios, a depender do seu emprego, óbvio, né? Por exemplo, eu tô estudando à parte algumas coisas para botar em meus vídeos futuramente.
Eu tô aprendendo coisa básica, né? Não nessas coisas calafobéticas não, né? Mas, porque os meus vídeos não são assim, né? Mas, veja só. Ó. Cara, isso aqui é uma produção média de Hollywood, pô. É uma produção média de Hollywood. Tá ligado? Tá muito perfeito, gente. Alguns anos atrás, 1 ano atrás, 2, isso aqui era impossível. Tá entendendo? Era impossível de se fazer. Por isso que eu tô dizendo que a gente tem que abrir o olho pra gente pegar e embarcar nessa nova era aí da inteligência artificial, pra que a gente aprenda. Eu não tô falando especificamente de vídeo, tá? Tô falando de qualquer coisa que sirva pro seu trabalho. Falaram aí sobre como é? Contabilidade, falaram sobre, se eu não me engano, advocacia. Falaram sobre fazer códigos. Aprende, cara. Aprende, porque senão a gente tá ferrado, bicho. Tá ferrado. O problema não é a mudança do mercado. O problema é que as pessoas levarão um tempo para se ajustar ao novo mercado, novas funções. E isso, nesse contexto, a renda básica é uma segurança. Eu defendo a renda básica como um botão do pânico. Cara, se não tiver... Vocês viram a loucura aí? Isso aí eu botei como um exemplo bem latente, né? Daquilo que eu imagino que em breve a galera essa turma do audiovisual tá muito lascada, véio, futuramente. Se não já tiver rolando, né? Se não já tiver rolando, pô, pega um negócio desse aí. Ah, tá aqui, é Seedring. Aí a chinesa, né? 5.0. Isso é insano, pô. Isso é insano. Aí o cara, ó, dublê, vai perder a função. Porque o cara consegue fazer um vídeo muito parecido. Aí é só botar... daqui a uns tempos, os caras vão conseguir botar o dublê com a cara do cara mesmo, né? Se não já consegue, né? Eu vi o cara consegue trocar de rosto. Então, senhoras e senhores, acho que a gente tem que... Duas coisas que a gente tem. Lutar pela renda básica universal. E a gente, enquanto indivíduo, tem que aprender a usar a inteligência artificial a nosso favor. Isso é algo que eu acredito mesmo.